Bom dia, meus queridos amigos. Que Jesus nos abençoe no dia de hoje. Vamos agradecer ao Pai de infinita misericórdia e amor, Senhor da vida e do universo, pelo dia, pelo sol, pela chuva, pelo ar renovado, por estarmos aqui com saúde, podendo conversar com todos, sentindo a presença dos vossos mensageiros de paz e de amor, que sempre nos acompanham, que sempre nos envolvem em carinho e amor. Obrigado, Deus de infinita misericórdia, Senhor da vida e do universo. Obrigada, Jesus, Divino Mestre, irmão amigo, médico dos médicos. Obrigada, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Obrigada, Espíritos protetores, Espíritos amigos, por sempre estar ao nosso lado. Que assim seja. Hoje nós vamos contar uma história de Leão Tolstói, pelo livro A Eterna Mensagem do Monte, psicografada pela Célia Xavier de Camargo. Chama-se Retorno ao Passado. Entre em contato sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Mateus, capítulo 5, versículo 25. Abandonado e sozinho, ele caminhava sem destino. Os pés sangrando, feridos pelos eixos das estradas, o conduziam para lugar nenhum. Os calçados rotos ofereciam parca resistência contra o frio e a neve. Por isso, os pés congelados doíam dolorosamente. A neve voltara a cair, recobrindo tudo com o seu manto alvo, e o céu plúmbeo prenunciava a tempestade próxima. Aconchegou-se mais ao casaco velho e pluído, de tecido inferior, protegendo o peito do vento enregelante que soprava. Escondeu o rosto sob o gorro e continuou a caminhar. Tanto ouvira falar de Deus, Pai de todas as criaturas, em que ele não acreditava. Se um Deus realmente existisse e fosse Pai, como afirmavam, não deixaria um filho seu em tamanho sofrimento. Enquanto caminhava sem destino, lembrava-se do que fora toda a sua vida. Desde pequeno, só conhecera o sofrimento. A mãe morreu ao dar à luz e ele foi criado por uma mulher sem entranhas, uma vez que seu pai não quis saber dele, culpando-o pela morte da esposa. Jamais tivera alga de seu. Comia do que lhe davam, vestia e calçava o que pessoas conduídas da sua sorte lhe ofertavam. Tornara-se homem sem ter quem lhe ensinasse coisa alguma. Para viver, fazia pequenos serviços nas aldeias por onde passava, ajudando as pessoas em troca de um prato de comida, de uma roupa ou de um calçado. Através das janelas via as famílias reunidas em torno de uma mesa, risonhas e felizes, e um aperto no coração fazia as lágrimas lhe assomarem aos olhos. Ah, como gostaria de ter uma família, pessoas que o amassem e com as quais pudesse compartilhar seus pensamentos. No entanto, somente ele parecia não ter alguém. A tempestade se aproximava.
Era preciso expurgar o passo para não ser alcançado por ela. Contudo, estava tão cansado. As pernas recusavam-se a caminhar, exaustas de longa jornada. Sentiu-se fraquejar e as pernas se dobraram, arremessando-o ao chão sobre a neve. Ali, em meio à intempérie, sem forças para prosseguir, ele cerrou os olhos ardentes. Estava no fim. Morreria, por certo, sem socorro, uma vez que a região era deserta e ninguém se atreveria a sair de casa com um tempo daqueles. Novamente mergulhou nos próprios pensamentos, aguardando a dolorosa morte por congelamento que não tardaria. Por quê? Por que, meu Deus? Inconscientemente, o nome do Criador lhe veio aos lábios. Muitas vezes tivera sonhos estranhos, para os quais não encontrava explicação lógica. Sonhara que habitara uma região próspera e que era rico proprietário de terras. Possuía extensas plantações de trigo, cevada e aveia. Nas deciantines, unidade de medida agrária russa, valendo mais de 1 hectare, bem cuidadas. Mujiques é camponês russo. Até 1860 era considerado escravo. Trabalhavam sem descanso. Não obstante, jamais propiciara aos camponeses condições dignas de vida. Conquanto imensamente rico e gozando de prestígios na sociedade em que vivia, nunca ninguém ajudara. Seus servos morriam na miséria, depois de uma existência de penúria, maldizendo-lhe o nome. Orgulhoso ao extremo, não conhecia outra vontade além da sua. A família tratava como despotismo e muito egoísta. Só pensava em si mesmo. Profundamente avarento, só acumulava bens, vivendo quase que miseravelmente. Deste modo, os filhos abandonaram a casa paterna tão logo despertaram para a vida, em busca de melhores condições de sobrevivência e para fugir ao tacão do pai, a quem odiavam. A esposa, pobre mulher sofrida e infeliz, suportou-lhe os maus tratos, uma vez que não tinha para onde ir. Um dia, cansada da vida, de privações a que era submetida, entregou a alma ao Criador, readquirindo a liberdade que perdera com o casamento. Solitário, o grande Senhor tornou-se ainda mais detestável, extravasando sua ira sobre os infelizes criados e mujiques de suas terras. Uma só pessoa ainda o amava e continuava a seu lado, apesar de tudo. Era um velho servo, que o vira nascer e que nutria por ele carinhos de pai. O proprietário morreu, alguns anos depois, entregue à bebida e aos excessos de toda a ordem. Lembrando-se desse sonho que muitas vezes tivera, o infeliz se questionava intimamente por que razão ele se sentia sempre como aquele grande senhor proprietário de vastas deciantines. Com horror, via-se chicoteando os mijuques por qualquer deslize, cheio de cólera, humilhando os filhos e a mulher com sua autoridade soberana, e gargalhando de satisfação a qualquer maldade praticada contra os próprios e raros amigos que possuía. Existiriam mesmo outras vidas?
como muitas vezes ouvira comentar? Se assim fosse, poderia ter sido ele outrora realmente aquele proprietário de terras cruel e sem entranhas? Se isso fosse verdade, então merecia o sofrimento atual por tudo que já fizera. Contudo, era apenas conjecturas. Naquele instante, um desejo imenso de fazer algo de bom e de útil dominou-lhe o íntimo. Se tivesse que recomeçar, faria tudo diferente. Quisera poder acreditar em Deus e em sua bondade. Todavia, era tarde demais. Sentia o corpo enregelado e entorpecido. Estava no fim. Naquele momento, ouviu vozes que se aproximavam e, com imenso alívio, percebeu que o socorro chegara. Ainda vive! Vamos levá-lo com cuidado, disse alguém. Colocaram-no numa maca improvisada e conduziram-no até uma casa pequena e aconchegante. Acomodado defronte da lareira, sentia-se pela primeira vez estranhamente feliz. Enquanto o fogo crepitava, após lhe terem tirado as roupas molhadas, trocando-as por outras limpas e aquecidas, banhado os pés com água quente e colocado meias de lã, o pobre infeliz ouvia as vozes que lhe soavam profundamente familiares. Um garoto, de olhos vivos e aveludados, aparentemente seus 10 anos de idade, tagarelava a seu lado. Não é verdade, papai, que se não fosse eu, esse pobre homem teria morrido na neve? E o velho solícito, de olhos ternos e risonhos, respondia prontamente: isso mesmo, meu filho. Graças a ti, o nosso amigo está salvo. Mas não deves incomodá-lo. Está cansado e necessita de repouso. O recém-chegado afirmou que não estava sendo incomodado em absoluto. Ao contrário, nunca se sentira tão bem em toda a sua vida. A dona da casa trouxe um prato fumegante de caldo de legumes e um naco de pão, que ele comeu com prazer, acompanhado de uma caneca de vinho quente para aquecê-lo. Assim, mais reabastecido, contou como chegar até ali e por que estava jornadeando com tempo tão impróprio. Concluiu dizendo: a verdade é que não tenho casa ou família e que estou sempre a perambular por todos os lugares. Ouvindo essa confissão, feita em tom triste e melancólico, o dono da casa assegurou: pois, meu amigo, aqui podes permanecer conosco, se for de seu agrado. Foi o Senhor que te enviou e agradeço a Nossa Senhora de Kazan a ter te colocado no caminho de Nicolai para que te encontrássemos. Preciso de alguém para ajudar-me no plantio e quando te recuperares e a primavera chegar, poderá ser-me grande utilidade. Agradeço-te a generosidade, paizinho. Paizinho é termo carinhoso, muito usado na intimidade. E aceito com prazer. O menino Nicolai, que o observava atentamente, perguntou muito sério: tem certeza de que é a primeira vez que andas por essa região? Sim, amigo Nicolai, tenho certeza disso. Jamais perambulei por esses lados. Por que me perguntas? É estranho, disse o garoto. E virando-se para o pai, interrogou: papai, não os achas parecido com alguém?
A semelhança é muito grande. Com quem me achas parecido, meu jovem amigo? Tornou o hóspede. Sabe-se, essas terras outrora pertenceram a um grande senhor que diziam ser muito mau e que habitava uma grande mansão não muito distante daqui. Já estive várias vezes no interior da velha mansão, porque tenho um amigo que mora lá, pois seu pai é o caseiro. E sempre me impressionou muito um grande quadro que existe sobre a lareira, na sala de visitas. É realmente impressionante a tua semelhança com o homem do quadro. A única diferença é que o outro está bem vestido e bem penteado. Emocionado, o viandante olhou para o velho que o acolhera e naquele instante sentiu que já o conhecia. Já havia notado essa semelhança do nosso hóspede com o antigo senhor dessas terras, meu filho, que é realmente extraordinária. Deus tem caminhos que desconhecemos, concluiu pensativo. Estranhamente confortado, o hóspede sentia como se nada daquilo lhe fosse desconhecido. Sentia-se realmente como se aquela personagem de que falavam fosse ele mesmo em outra roupagem. Até o quadro sobre a lareira na sala de visita era-lhe familiar, pois lembrava-se de tê-lo visto em sonhos. Interessado, interrogou o gentil hospedeiro. Como se chama esse cavaleiro, paizinho, com quem dizem que tenho tanta semelhança? Chamava-se Yuri Kamieski. O hóspede levou um susto ao ouvir o nome do antigo proprietário e, com os olhos rasos de pranto, afirmou comovido: não acreditava em Deus até essa noite. Agora agradeço a Ele o ter me salvo de morte certa e a oportunidade de estar aqui, nesta casa. Tens razão, paizinho. O Criador age por caminhos que desconhecemos. Fez uma pausa e, fitando cada um dos interlocutores, afirmou: por estranho que pareça, também me chamo Yuri Kamieski. Compreendendo a infinita misericórdia de Deus, que o conduzira até o lugar onde ele deliquira, outrora, prometeu a si mesmo que tudo faria para reparar o mal que praticara, espalhando o amor e a paz por onde fosse, especialmente naquela região, onde certamente teria muito por fazer para redimir-se perante sua consciência. Então vemos aqui, meus irmãos, a oportunidade que Deus nos dá das nossas reencarnações. Temos que só agradecer a Deus, a Jesus, por nos ensinar para o caminho do bem, para mostrar, Senhor, que somos dignos da sua misericórdia e do seu amor. Querido Mestre Jesus, estamos aqui de coração aberto, de alma necessitada da sua luz e da sua misericórdia. Que as vibrações de amor e paz, Senhor, se estendam pela humanidade toda que sofre, por todos aqueles que estão de frente com a Covid, pacientes, auxiliares, enfermeiros, médicos,
pesquisadores, todos aqueles que estão nos hospitais, também com diversas doenças. Tenha misericórdia de cada um, Senhor. Que a sua luz possa se estender onde houver necessidade. No nosso planeta Gaia, esse planeta que nos acolhe com amor e com carinho, nos dando todas as possibilidades de evolução. Muito obrigada, Senhor. Que todos possam ter um domingo maravilhoso, uma semana cheia de oportunidades de sempre fazer o bem. Um bom dia, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.